It is so good to be with you this afternoon. É muito bom estar com vocês nessa tarde. I love pastors. Eu amo pastores. My father was a pastor. Meu pai era pastor. And when I grew up watching my father, I always wondered if God would call me as well. E quando eu crescia observando e vendo meu pai, eu sempre pedia a Deus se realmente ele ia me chamar para ser pastor também. And when I was 18 years old, God called me. E quando eu completei 18 anos, Deus me chamou. And during an altar call at our church, I walked forward and shook my father's hand. E através de um apelo no altar, eu vim à frente aceitando aquele apelo e eu apertei a mão do meu pai. And I said, Dad, God is calling me to be a pastor as well. E eu falei assim para meu pai, pai, Deus está também me chamando para eu ser um pastor também. And my father said, I've known all of your life that God wanted you to be in E ministry. meu pai disse assim, eu já sabia em toda a sua vida, eu já sabia que Deus queria você no ministério. I asked him, well, why have you never told me E that? eu perguntei para ele, pai, por que o senhor nunca me contou isso? He said, because I wanted you to hear it from God first. E meu pai respondeu, eu queria primeiro que você ouvisse da parte de Deus primeiro. And all 5 of my parents' children would feel called into E ministry. os outros 5 filhos dos meus pais, todos eles sentiram a chamada para o ministério. And so I went to seminary and I trained to be a pastor. Então eu fui para um seminário, fui treinado para ser pastor. Finally, I was ready. E finalmente eu estava preparado. I had 2 seminary degrees Eu tinha duas graduações de seminário. and I was called to a church. E eu tinha ainda o convite de uma igreja. But this church was the worst church in our entire denomination. Mas essa igreja que eu tinha sido chamado era a pior igreja em toda a nossa denominação. If all the pastors were to vote on the worst church, they would have voted for my church. Se tivesse uma votação entre os pastores de pior igreja, com certeza os pastores votariam na nossa igreja para ser a pior igreja da nossa denominação. The founding pastor had a 10-year-long adulterous relationship with his administrative assistant. Infelizmente, o pastor fundador tinha tido uma relação extraconjugal por mais de 10 anos com a sua secretária. The church treasurer had embezzled tens of thousands of dollars from the church. O tesoureiro dessa igreja também já tinha desviado e apropriado de milhares de dólares dessa igreja. The second pastor tried to bring health to the church, O segundo pastor havia tentado trazer saúde para essa igreja. but instead that pastor had a nervous breakdown. Mas na verdade, esse pastor, ele acabou tendo problema de saúde e teve um burnout. And that was my first church. E essa foi a minha primeira igreja. And I remember when I first arrived, E eu me lembro quando eu primeiro cheguei nessa igreja, I preached the best sermon I could. eu preguei o melhor sermão que eu podia pregar. And at the altar call, E na hora do apelo, do altar, a family came forward to respond. uma família veio à frente em resposta àquele apelo no final do culto. And I was encouraged. E eu fiquei encorajado com aquilo. My very first sermon at that church, O meu primeiro sermão naquela igreja, and a family had made a public decision. e uma família tinha feito uma pública profissão de fé. But I found out their decision was to leave the church. Mas eu descobri que a decisão deles, na verdade, era sair da igreja. My father called later and said, "How did it go today?" E meu pai me ligou depois e falou assim, filho, como é que foi hoje? I said, "Great, a family has already decided to leave the E church. eu falei, pai, foi bom demais, uma família já decidiu abandonar a igreja, sair da igreja. It won't take long to clean out the entire building at this rate." Nessa taxa, do jeito que está de crescimento, a gente vai limpar a igreja toda, a gente vai sair. And I began to realize I did not have all the skills I needed to pastor that church. E eu comecei a reconhecer que eu não tinha todas as habilidades para pastorear aquela igreja. A man called and asked if he could meet with me for lunch. Um homem me ligou e me perguntou se poderia almoçar comigo. He used to be the chairman of the deacons in that church. Ele havia sido no passado líder do corpo diaconal daquela igreja. But it was his wife who committed adultery with the first pastor. Mas era a esposa dele que havia cometido adultério com o pastor fundador. And this man then left the church himself. E esse homem também já tinha abandonado a igreja também. So I thought I should meet with him. Então eu pensei, poxa, eu tenho que me encontrar com ele então.
I thought maybe I can minister to him. Talvez eu possa ministrar na vida dele. But what he wanted to do Mas o que aquele homem na verdade queria fazer was to tell me all the problems in the church that I did not yet know about. era me contar todos os problemas que eu não sabia que aquela igreja tinha. We met for 4 hours. Nós nos encontramos por 4 horas. And for 4 hours, he told me about scandals and sins that the pastor search committee had never told me. E por 4 horas ele abriu a caixa preta contando todos os escândalos e pecados que os pastores não tinham falado a mim daquilo que ocorrera naquela igreja. I should have just made him stop, Eu poderia ter pedido ele para parar, but I was too inexperienced as a pastor. mas eu não tinha muita experiência como pastor. When I came back to my E house, quando eu retornei para minha casa, I was just as pale as a ghost. eu estava pálido como um fantasma. I felt sick to my stomach Eu senti mal mesmo, ânsia de vômito, because I just heard how awful Satan had attacked my church. porque eu ouvi daquele homem quão terrivelmente Satanás tinha atacado a minha igreja. It seemed as if there was evil everywhere in my church. Parecia que na nossa igreja tinha maldade, o mal estava ali habitando em todos os setores da igreja. People I thought were strong leaders had committed all kinds of sin as well. Pessoas que eu achava que outrora eram líderes fortes, na verdade eles também tinham sido parte desses pecados que haviam sido cometidos ao longo da história da igreja. My wife had been worried about me. A minha esposa já estava com preocupação com relação a mim. I had gone to have lunch Eu tinha ido ter almoço and I'd been gone for 4 hours. e aquele almoço durou 4 horas. When I walked in the door of my house, E quando eu voltei na porta da minha casa, my wife came to see if I was okay. a minha esposa veio para ver se eu estava bem. And when she saw me, she yelled. E quando ela me viu, ela deu um grito. She said, "What's wrong with you?" Ela falou: o que está de errado com você? I looked absolutely sick. Eu aparentava doente. And I realized I needed God for this church. E eu percebi naquele momento que realmente necessitara de Deus para a tarefa e a missão dessa igreja. They didn't just need a good leader. Eles não precisavam apenas de um bom líder, They needed a man of God. mas eles precisavam de um homem de Deus. Perhaps you serve in a church like that, E olha, imagina você servindo uma igreja nesse nível, where you know that you do not have the ability to change people. aonde você sabe que você não tem habilidade para mudar pessoas. You are not strong enough to fix all the problems, Você não é forte o bastante para consertar todos os problemas, but you do serve someone who can. mas você serve realmente alguém que pode resolver os problemas. And I want you to look at a wonderful passage in Revelation chapter 1. E eu quero que você olhe numa passagem maravilhosa em Apocalipse capítulo 1. I would recommend every pastor read chapter 1 at least once every month. Eu gostaria de fazer a recomendação para que cada pastor aqui lesse Apocalipse capítulo 1 todos os meses, pelo menos uma vez no mês. Just so you can remember who it is who assigned you to your church in the first Só place. para lembrar você quem te chamou e quem te entregou a tarefa para cuidar da igreja. And so let's read verses 9 to verse 17. Então, Apocalipse 1, de 9 a 20, a 17. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos e por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, dizendo: escreve-me num livro agora o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido e como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas.
E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí nos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. I want you to see several things about this wonderful passage. Eu quero que você veja muitas coisas sobre essa passagem maravilhosa. Most people believe this is John the apostle writing this. Muitas pessoas creem que isso é o apóstolo João lendo isso. He was the one that Jesus loved, Ele era aquele a qual Jesus amara. and Jesus assigned him to a prison. E Jesus tinha dado ele a tarefa de estar aprisionado em Patmos. He had served God faithfully, Ele tinha servido a Deus de maneira fiel. and as an old man, he ends up in a prison. E como na idade já mais velha, ele estava sentenciado em uma prisão. Don't assume that if God loves you, he will never put you in a difficult place. Não ache que porque Deus ama você o bastante que Ele não vai colocar você em uma situação difícil. By this time, the apostle would be the only one of the 12 disciples still alive. Na verdade, nesse momento onde a carta de Apocalipse é revelada, é bem possível que ele já era o último apóstolo vivo no meio do povo. He should have been assigned a beautiful place on the beach somewhere. Talvez ele poderia ter sido designado a uma tarefa numa praia linda e maravilhosa por causa da sua fidelidade. He should have had a comfortable home to live in. Talvez ele já estava naquele momento do ministério de estar vivendo numa casa confortável. But I have found as I get older, Mas eu tenho descoberto, ao envelhecer, the assignments from God do not become easier. as tarefas de Deus, elas não se tornam fáceis ao longo da nossa vida. Oftentimes, it's now that God can entrust me with the most difficult assignments. De tempo em tempo, Deus pode nos confiar tarefas ainda maiores e mais difíceis. And John is concerned about the church, E João está aqui preocupadíssimo com relação à igreja. but he can't be with any of the churches. Mas ele não pode estar fisicamente com igreja alguma. But he can pray. Mas ele pode orar pela igreja. And as I was a pastor, I learned I had to pray for my people. E como pastor, eu aprendi que eu tinha que orar pela vida do meu povo. And so he's praying on this day. Então nesse dia ele estava em oração. And the risen Christ decides to encourage him. E o ritmo que Jesus queria encorajá-lo. And you heard the description of the risen Christ. E você viu aqui a descrição riquíssima do Cristo ressurreto que João coloca nessa carta. His eyes are like fire, Os olhos dele eram como fogo, which means he can see everything. que significava que ele poderia ver todas as coisas. I used to pray for my church, Eu costumava orar para a minha igreja and I would inform Jesus about what was going on in my church. e eu informava Jesus daquilo que estava acontecendo na minha igreja, nas minhas orações. And I would tell him about all of our problems. E eu costumava contar para Jesus todos os problemas que a gente estava passando. And he had to say, I can see them. E ele falava comigo assim: rapaz, eu posso vê-los. I know more about your church than you do. Eu conheço mais sobre a sua igreja do que você sabe. I take comfort in knowing that my Christ sees everything. Eu fico mais confortável em saber que meu Jesus sabe mais do que eu. And when he speaks, it's like a sword, a sharp, double-edged sword comes from his mouth. E quando Jesus fala, é como essa espada de 2 gumes que sai da sua boca. Some of us may feel that we're good preachers, Alguns de nós podem até sentir que somos bons pregadores, but I've never preached with a sword coming out of my mouth. mas eu nunca preguei com a espada saindo da minha boca. Can I tell you, your people don't need to hear a word from you. Na verdade, eu quero dizer para vocês, o seu povo não precisa ouvir mensagens vindas de vocês. They need to hear a word from that Christ. Eles precisam ouvir palavra desse Cristo que está na Bíblia. I can speak for hours and not change anyone. Eu posso falar aqui por horas e não conseguir mudar pessoa alguma aqui. But one word from him and you can never be the same Mas again. uma palavra a partir dele, você nunca mais será a mesma pessoa. I'm afraid too many
services, all my people heard was a word from me. Eu fico com medo de que muitos cultos que eu celebrei, as pessoas que eu liderava só ouvia palavras de mim. But they needed to hear a word from him. Mas eles precisavam ouvir uma palavra dele. But it's interesting to me how Christ encourages John. Mas é interessante aqui para mim como que Cristo está encorajando João. According to this passage, the Christ appears behind him. Na verdade, de acordo com essa passagem, Cristo, ele aparece atrás dele. Try to picture that for a moment. Eu gostaria que você imaginasse isso por um momento. This amazing Christ in all of his glory standing right behind John. Imagina só esse Cristo maravilhoso, com toda a sua glória, se escondendo atrás de João. Can you imagine having that Christ in the room with you and you Imagina. being unaware that he's even there? Imagina você ter esse Cristo numa sala com você e você nem percebe que ele está lá. And then it says, John turned. E a Bíblia fala assim que João, ele se virou, And when he turned, then he saw. e quando ele se virou, ele viu. As long as John kept looking where he already was looking, E quando João permanecia olhando e vendo aquela pessoa que ele estava vendo, he was not going to have a fresh encounter with the living Christ. ele não teria um encontro encorajador e fresco com relação àquele Deus que era o Jesus vivo. Do some of you want a fresh vision of the risen Christ? Talvez muitos de vocês que estão aqui e querem uma visão mais nova do Cristo ressurreto. You may need to look somewhere else. Talvez você para trás conseguir esse renovo, você precisa olhar para outro lado. I was speaking at a conference like this a couple of years ago, Alguns anos atrás eu estava falando numa conferência bem parecida como essa. and the pastor asked if he could take me for dinner. E o pastor me convidou se ele poderia me levar para jantar. And so we sat at a restaurant. Então eu e o pastor, nós sentamos num restaurante. And I said, tell me about your church. What's happening in your church? E eu disse para ele, pastor, me conta o que está acontecendo na sua igreja. O que está acontecendo lá? And he spoke for 1 hour. E o pastor falou comigo por 1 hora. He told me about the leaders in his church that were doing a terrible job. Ele me contou sobre os líderes da igreja dele que não estavam fazendo um trabalho bom. He told me about the staff that had many problems. Ele falava da sua equipe que estava tendo muitos problemas. He told me about the economy and how it was difficult. Ele falava da economia e como é que estava difícil. He told me about the government and what he did not agree with. Ele me falou sobre o governo e o que ele não concordava. Finally, he said, if you had my church, wouldn't you be discouraged as well? E no final ele falou o seguinte: se você fosse o pastor da nossa igreja ou estivesse na nossa igreja, você também não ficaria desencorajado, Richard? And I said, I'm so sorry for all the problems that you have. E eu disse para ele: eu sinto muito, pastor, de todos esses problemas que vocês estão passando. But I said, can I give you an observation? Mas eu posso fazer uma observação, pastor? I said, I asked how your church was doing, E eu perguntei como é que estava a sua igreja. and you've spoken for an hour, E você falou por 1 hora. but you have not mentioned God one time. Mas você nem sequer mencionou Deus, pelo menos uma vez na sua conversa. Is God not in your church too? Será que Deus não está na sua igreja também? You see, this man was focusing on his problems, Você vê, esse homem estava focado nos problemas que estavam atormentando ele. and he needed to get his attention back onto Christ. Mas ele precisava, na verdade, voltar a sua atenção de volta para Cristo. When I'm with pastors, I always ask them, what is God doing in your church? Quando eu estou com pastores, eu pergunto para eles: o que Deus está fazendo nas suas igrejas? And what they talk about tells me where they're looking. E na verdade, da maneira que os pastores se expressam e falam comigo, já me fala o que eles estão observando, o que eles estão vendo. It doesn't mean that your church doesn't have problems, Não quer dizer que a sua igreja não tem problemas, but your church has more than just problems. mas a sua igreja tem muito mais do que só problemas. It has the risen Christ. Tem o Cristo ressurreto. Turn your attention back to Him. Volte a sua atenção para Jesus. And when you see Christ clearly, E quando você tiver uma visão clara de Cristo,
then your problems will be in the proper perspective. Então seus problemas vão estar na perspectiva correta. But you notice what John does when he sees Christ? Mas sabe o que acontece com João quando ele vê Cristo? He falls to the ground like he's dead. Ele cai no chão como se ele houvesse morto. Who was John? Quem era João? The one that Jesus loved. Aquele que Jesus amava. He walked with Jesus for 3.5 years. Ele andou com Jesus por 3 anos e meio. He saw Jesus feed 5,000 men and their families. Ele viu Jesus alimentar mais de 5.000 homens e suas respectivas famílias. He saw Jesus walking on the water. Ele viu Jesus andando sobre as águas. He stood before the cross as Jesus died. Ele estava na cruz quando Jesus estava morrendo. Jesus entrusted his own mother to John. Jesus havia confiado até a sua própria mão nas mãos de João. John ran and outraced Peter to see the empty tomb. Na verdade, João, ele foi junto com Pedro para ver o túmulo vazio. He was in the upper room when Jesus appeared, even though all the doors were locked. Ele estava lá no cenáculo para receber a descida do Espírito Santo e ele veio, ele testemunhou tudo. And he stood and watched as Jesus ascended back to the right hand of the E ele Father. estava ali como testemunho ocular quando Jesus retorna na sua ascensão de volta para o Pai Celestial. And now he's around 90 years old. E agora ele está por volta de 90 anos. Would you not think that nothing would surprise John anymore? Cada um de nós, será que nós não pensaríamos pela experiência vivida de João que nada seria surpresa para ele? But do you know what this tells me? Mas sabe o que essa passagem fala comigo? You can know God as well as the apostle John did. Você pode conhecer Deus na profundidade e maneira que o apóstolo João conhecera. And yet there is still so much of God that you have never yet experienced. Mas ainda tem tanto de Deus que você ainda não experimentou. Sometimes I come to conferences like this, Às vezes eu venho em conferências como essa and the speaker will share a profound truth. e, na verdade, o palestrante vai ministrar uma verdade mais profunda. And I'll look around and say, I hope there's some young ministers here who need to hear this. E eu posso olhar e falar assim, tem muitos ministros jovens, pastores mais jovens que precisam ouvir essa palavra. But God would say, oh Richard, there are things you need to hear today. Mas sempre eu levo um empurrão da parte de Deus que fala, Richard, é você que está precisando ouvir essa palavra. It doesn't matter how long you've been in ministry. Não importa o tempo que você tem de ministério. We barely scratch the surface of what it means to know Christ. Na verdade, a gente mal faz alguma ferida na superfície daquilo que é realmente ter um relacionamento com profundidade de Cristo. A gente tem um relacionamento mais raso. My father was the greatest man of God that I've ever known. Meu pai foi o maior homem de Deus que eu já conheci na minha vida. When he was 65 years old, he came to my house. Quando ele tinha 65 anos de idade, ele veio na minha casa. We were going to write a book together. A gente ia escrever um livro juntos. My father had spoken in 115 different countries. Meu pai já havia ministrado em mais de 115 nações mundo afora. He had ministered all around the world to great leaders and Ele já great tinha conferences. ministrado para os maiores líderes do mundo e as maiores conferências do planeta. He had read the Bible more times than he could count. Ele já tinha lido a Bíblia muito mais vezes que ele nem sequer sabia quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia de capa a capa. I love to look at his Bible, and it would be all with notes and highlights and markings all through it. Eu amava ver a Bíblia do meu pai, que estava toda desgastada, com marcas, anotações, highlights, estava tudo lá. But we only had one day to begin writing this book. Mas a gente tinha estabelecido só um dia para a gente começar a escrever esse livro. And so I said, Dad, we have got to do as much work as we possibly can tomorrow. Mas eu disse para ele, pai, amanhã a gente precisa fazer o máximo de trabalho que a gente puder para começar a escrever esse livro. I said, why don't we begin at 6 o'clock in the morning? Por que a gente não começa às 6 da manhã? I said, now Dad, you're getting older. E eu Do you falei- think you can start working at 6 in the morning? Pai, o senhor está envelhecendo, será que o senhor aguenta começar a trabalhar às 6 da manhã ainda?
I said, I'll have the coffee pot ready. Olha, a parte do café deixa comigo, eu vou fazer o cafezinho para nós. If you get up before me, just push the button and you'll have coffee. E se o senhor tiver mais cedo que eu, só apertar o botão e o café da cafeteira vai estar pronto para gente. So the next morning I came down at 6 o'clock. Então, na manhã seguinte, eu cheguei às 6 da manhã. My dad was sitting at my kitchen table. Meu pai já estava sentado na mesa da cozinha. He had been up since 4 in the morning. Ele já tinha acordado desde as 4 da manhã. He had drunk the entire pot of coffee. Ele já tinha bebido já a garrafa toda de café. So I had to make more coffee. Então eu tive que fazer mais café. And while I'm making my coffee, E quando eu estou fazendo o meu café, my dad said, Richard, I have to read something to you. e o meu pai falou: Richard, eu tenho que ler algo para você. I thought my father had been reading a Christian book or something, Eu achei que o meu pai estava lendo algum livro cristão, but he had been reading in Proverbs. mas ele estava lendo Provérbios. And you would think he'd never read it before. E você pensava assim: talvez ele nunca tinha lido isso antes. He was so excited about what God had showed him. Da maneira que ele estava tão entusiasmado, mas na verdade ele estava entusiasmado da nova revelação que Deus tinha dado para ele. And he said, Richard, listen to this. E ele fala: Richard, escuta isso só, meu filho, escuta isso. This is exactly what's happening right now. Isso está exatamente o que está acontecendo nos dias de And he hoje. said, and then God took me to the book of Isaiah. E aí Deus me levou para o livro de Isaías. And look at what God said here. Olha o que Deus está falando aqui no livro do profeta Isaías. And then he said, then I turned to Jeremiah. E aí, olha só, aí Deus me levou para Jeremias. And he would write notes on paper like this. E ele escrevia notas em papéis como esse. And he would keep turning over the pages E as ele he virava told as me. páginas e com todo entusiasmo. And he said, then God took me to the Gospels. E aí Deus me levou para os evangelhos, Richard. And he keeps turning over more pages of notes. E mais páginas de anotações meu pai virava uma após a outra. Finally, he turned over 12 pages of notes. Finalmente, ele tinha me mostrado e compartilhado 12 páginas de notas que ele tinha tido naquela manhã. Of what God had told him before 6 o'clock in the O morning. que Deus já tinha falado com ele antes da gente começar a trabalhar às 6 da manhã. And my father has tears coming down his face. E meu pai tinha lágrimas descendo no rosto dele. And he said, this morning God showed me he still has so much he still needs to do in my life. E ele disse para mim: filho, nessa manhã Deus falou para mim que ele tem ainda muita coisa para fazer na minha vida. He was 65 years old. Ele tinha 65 anos de idade. He had written 50 books. Ele já tinha escrito mais de 50 livros. But one look at the risen Christ, Mas uma olhada que ele deu no Cristo ressurreto. and he realized I have still so much to know and E ele learn. reconheceu: ainda tem muita coisa para aprender. I always say my father ministered out of the overflow of what God was doing in his life. Na verdade, meu pai ministrou, muito das ministrações dele era aquele mover que Deus tinha dado na vida dele. You cannot give to your people what you don't have in your own life. Você não pode dar para ninguém o que você não tem acontecendo na sua própria vida. And so I commend you for being at this conference. Então eu falo para vocês que estão nessa conferência: Never feel guilty about filling up your own cup. nunca sinta culpado de não encher o seu cálice, o seu copo. Nunca se sinta culpado de não encher. Because the more you have, the more that you can give. Porque mais cálice, mais conteúdo no seu cálice, mais você vai poder dar para as pessoas e compartilhar. No one knew Jesus the way John did. Ninguém conhecia Jesus o tanto que João conhecia. But when he turned his gaze from the problems to Christ, Mas quando ele tira os olhos do problema e vira para Cristo, all he could do is fall to the ground as if he was dead. a única coisa que ele podia fazer era cair no chão como morto. And so I want to just encourage you with a couple of truths. Então eu gostaria de encorajar você com algumas verdades. John saw that the risen Christ stood among the lampstands. E na verdade estava ali o Cristo ressurreto como luzeiro, estava ali no meio do luzeiro. And the lampstands were the churches. E os luzeiros eram as igrejas. What Jesus was saying to the church is, I am with you. O que Jesus está dizendo aqui para as igrejas é: eu estou com vocês. But if you're looking to your problems, you won't see Christ. Mas se você olhar para os problemas, você não vai ver Cristo. Now I've been to Brazil several times, Agora, eu já estive aqui no Brasil muitas vezes, but I'm not an expert on the churches in Brazil. mas eu não sou especialista das igrejas no Brasil.
But I can tell you what churches are like in America. Mas eu posso dizer como é que as igrejas são nos Estados Unidos. And I listen to many prayers that are prayed in America. E eu ouço muitas orações que são feitas nos Estados Unidos. Do you know what the number one thing people pray in churches in America? Sabe o que é o pedido de oração número 1, ou a razão número 1 que as pessoas oram na América? They pray, "Oh God, would you be with us today?" Eles oram assim: Deus, que o Senhor esteja conosco neste dia. I always want to know where do they think God went? A minha pergunta é: aonde é que esse povo pensa que Deus foi? Why do we keep asking him to be with us? Por que a gente continua pedindo para Ele estar conosco? He said he would never leave us. Ele disse que Ele nunca nos abandonaria? People, don't say things to your people that are not true. Pessoal, não diga nada para o seu povo que não seja verdade. Don't tell your people that God's not with you. Não diga para o seu povo que Deus não está com vocês. We need to be an expert at where God is. Nós precisamos ser especialistas da onde Deus está. Say, people, open your eyes. Povo, abra os seus olhos. Jesus is in the room. Jesus está na casa. And his eyes see you. E os olhos dele veem vocês. And he has all the power to help you. E ele tem todo o poderio, todo o poder para te ajudar. He's here right now. Ele está aqui agora. Don't come and have an encounter with a church service. Não venha e tenha só um encontro com o culto da igreja. You haven't come to have an encounter with your pastor. Você está vindo para ter um encontro com o seu pastor? You've come to have an encounter with the living Christ. Você, na verdade, vem para ter um encontro com Cristo vivo. Help your people understand that is the Jesus in the room as you worship him. Faça o seu povo entender que Jesus está na casa quando vocês começam a adorá-lo. And they will not leave the same the way they came in. E eles não vão sair as mesmas pessoas da maneira que eles vieram. I told you what it was like when I first came to my very first church. Eu disse como é que foi quando eu cheguei na minha primeira igreja. For years the church had been declining in attendance. Por anos aquela igreja, até a frequência dela estava em declínio. By the time I got there were not a lot of people in the church. Na época que eu cheguei lá, não tinha muitas pessoas na igreja. And this was in Canada. E isso era no Canadá, gente. And so when we came to our first summer, Então, quando a gente chegou no nosso primeiro verão, in Canada summers are very short. e olha, no Canadá o verão é muito curto. And so people, as soon as it's summer, they want to go to the lake, to the Gente, beach. assim que chega o verão, o pessoal quer ir para o lago ou quer ir para a praia. And so I had faithful church members who never missed a Sunday. Eu tinha crentes ali fiéis que não perdia um domingo. But they said, I'll be gone for the next 2 months, Mas eles falavam comigo assim, ó, vou sumir por 2 meses, but I'll be back at the end of the summer. mas no final do verão eu retorno. I thought things couldn't get worse in my church, Eu pensava assim, gente, será que as coisas vão ficar pior ainda? but I was wrong. Eu estava, na verdade, errado. And in the summer, there was just no one there. E no do verão não tinha ninguém na igreja. And on our lowest Sunday, E no domingo menor, there was no one there. não tinha ninguém lá. My worship pastor was on vacation. Até o meu pastor da adoração já estava de férias. My keyboard player was on O vacation. tecladista também estava de férias. We had visitors come to the A church. gente tinha visitantes vindo na igreja. Have you ever had that experience? Você já teve essa experiência? This was a businessman who was an international businessman. E num verão, um determinado verão, chega um homem de negócio. Esse homem tinha, na verdade, uma carreira internacional. He had moved from London, England. Ele tinha mudado de Londres, na Inglaterra. He had 4 children. Ele tinha 4 filhos. And this family of 6 people came into our empty E auditorium. a família dele, ele, mais a esposa, mais 4 filhos, de 6 pessoas, chegaram na nossa igreja com o auditório todo vazio. And they're looking around like, did we come too late? Is it over E already? eles olharam assim e perguntaram, será que a gente chegou tarde? O culto já terminou? And I thought, oh, I wish they had not visited E today. eu pensei assim, eu queria que esse povo não tivesse visitado a igreja hoje. Why could they not come 2 months from now when people were in the room again? Por que eles não pudessem visitar a igreja daqui a 2 meses, quando o povo estivesse de volta das férias? I was so embarrassed. Eu estava com tanta vergonha. You only get one first impression. Você só tem direito a ter um momento de primeira impressão. And at that time,
I was supposed to make the announcements and welcome the guests. E naquela ocasião, eu que estava fazendo os anúncios da igreja, dando boas-vindas aos visitantes. And so as I stood, I came to the pulpit. E eu vim para o púlpito. Instead of welcoming people, Ao invés de dar boas-vindas às pessoas, I said, I felt like saying, I'm so sorry that you're here today. eu me senti falando assim, ó, eu quero pedir perdão que vocês estão aqui hoje. And some of you have been in this place. Talvez vocês já tiveram uma experiência semelhante. I want that visitor to know that we have more people than this. Eu só queria que aquele visitante, aquela família soubesse que nós tínhamos mais pessoas. So I said, of course, we have a lot of people on vacation this E eu week. disse assim, olha, a gente está com muita gente de férias essa semana. And I didn't want him to think that our substitute worship pastor was the person who normally led worship. E eu não queria que ele soubesse que o pastor substituto do louvor, que era o reserva, que ele era o principal, entendeu? So I said, and we need to pray for our worship pastor while he's on a music tour somewhere across the E country. eu falava assim, a gente precisa orar para o nosso pastor ministro da adoração, que está fazendo uma turnê do outro lado do país. I said, don't you appreciate Bill filling in for the worship pastor? E aí, será que vocês não apreciam o irmão Bill, que está aqui, na verdade, preenchendo a posição do nosso irmão nessa manhã? I said, Bill, he can't sing, he can't read music, but he's available. Aí eu falava assim, o Bill não pode ler música, não pode cantar, não canta bem, mas ele está disponível para o Senhor. And I said, our keyboard player who can do concerts is away this week. E eu falava assim, o nosso tecladista, que ele é um músico profissional, ele está fora essa semana. I appreciate Mary filling in this week. Eu gostaria de agradecer a Maria, que está preenchendo também essa lacuna. She hasn't played the piano in years, but she was willing to help us out this Ela não week. toca piano já há alguns anos, mas ela está disponível para nos ajudar essa semana. I told my wife when I would hear the music during that in church at that time, Eu falava para minha esposa, quando eu escutava o momento de louvor e adoração naquela época, the music just sounded terrible. a música era tão terrível. I would be driving home from church after the service was over. Eu queria, na verdade, ir embora, pegar, depois do culto, eu estava voltando para casa. I remember telling my wife, E eu lembro falando para minha esposa assim, depois do culto. I said, when I hear music like that, Quando eu escuto música igual aquela do culto de hoje, I feel like I need to have a shower. eu sinto que eu preciso tomar um banho. I feel like I've somehow been made ritually unclean. Eu me senti que parece que eu participei de um ritual que me fez ficar sujo. That music was awful. Aquela música foi terrível. And so here we have these guests in our service. Aqui nós temos aqueles convidados, visitantes no nosso culto. And that's the music we have that E Sunday. aquela é a música que a gente tinha para oferecer aquele domingo. And I was embarrassed. E eu falo para vocês de coração, eu sentia vergonha. And so I went to sit down. We were going to have one more song before I preach. E eu sentei, porque a gente ia ter mais uma música antes que eu pregasse. And I don't know if you've ever had this experience. Eu não sei se você já teve essa experiência. But as I sat on the platform, E quando eu sentei na plataforma, I felt as if God was disappointed in me. eu senti na hora que Deus estava desapontado com a minha atitude. And I felt as if God asked, Richard, what did you just do? E eu percebia que Deus estava literalmente falando assim, ô Richard, você percebeu o que você está fazendo? And I was like, God, I'm trying to save this situation. E eu falava assim, Deus, eu estou só tentando salvar a situação. I'm trying to help our visitors know that our church is never very good, but it's usually not this bad. Eu só estou tentando ajudar os nossos visitantes, Deus, a entender. A nossa igreja não é tão boa, mas também não é tão terrível assim. But God said, but why did you point out who was not in the room? Mas Deus falou comigo, por que você apontou quem não estava presente no culto? Why did you point out everything that was negative? Por que você apontou só as coisas que eram negativas? He said, I'm in the room. Ele disse, eu estou na casa. And he said, when I'm in the room, E ele disse- you have no reason to apologize. E ele disse, quando eu estou na casa, você não precisa fazer desculpa de nada. When you serve me, you never need to be embarrassed. Quando você me serve, você não precisa ficar envergonhado.
You shouldn't have mentioned who was away. You should have pointed and said, but Christ is in the room. Você não precisava falar quem estava fora, você deveria apontar que Cristo está na casa. So get ready. Anything can happen. Então se prepare que qualquer coisa pode acontecer. And Jesus taught me this lesson. E Jesus me ensinou essa lição. You might be the smallest church in your entire country, Você pode ser a menor igreja no país, but you have just as much of Christ in the room as the greatest mega church in the mas land. você tem o mesmo tanto, bastante de Cristo de qualquer outra mega igreja. And Christ can change a life in your church just as quickly as he can change a life in any cathedral anywhere in the world. Deus pode mudar a vida de alguém na sua igreja, como Ele pode também mudar a vida em qualquer catedral mundo afora. And so I promised God I would never get in the pulpit again and point out what was wrong. Naquela ocasião eu fiz uma promessa ao Senhor que eu nunca mais ia falar de púlpito e apontar aquilo que estava errado no momento da celebração. I would immediately point them to Christ. Eu iria imediatamente a partir daquele momento apontar as pessoas a Cristo. I preached as best I could that Sunday. Eu preguei, irmãos, o melhor que eu pude aquele domingo. And when that British couple was leaving the building, E quando aquele casal britânico estava saindo do prédio, I knew they were not coming back. eu já sabia dentro de mim que eles não retornariam para a igreja. As he was leaving, he told me that they had been going to the largest church in the entire city. E quando eles estavam saindo, ele me falou que eles estavam indo na igreja maior, que a cidade tinha uma igreja maior, que eles estavam indo visitando lá. And he told me they were going to go back there. E ele me disse que eles iam voltar para lá. They just thought it would be interesting to visit our church. Ele só, na verdade, aquele domingo achavam que seria interessante eles fazerem a visita na igreja ali. So I'm not expecting to ever see them again. Então, eu tinha uma justa expectativa de jamais vê-los novamente. But next Sunday, right as the service is about to start, Mas no domingo próximo, quando o culto estava quase iniciando, that couple came into our auditorium. aquele casal veio para o nosso auditório. I was shocked. E eu fiquei chocado. I actually asked, I said, why did you come back? E eu disse para eles, por que vocês voltaram? He said, this is basically what he said was, things were so bad last week, I thought I would give you another chance. Aí ele disse para mim assim, as coisas estavam tão ruins na semana passada, pastor, que eu falei assim, eu tenho que dar mais uma chance para aquele pastor. But it was just as bad that week too. Mas aquela semana, porque era verão, foi terrível também. Our worship pastor was still on O vacation. nosso pastor da adoração estava ainda de férias, The music was terrible. a música foi terrível, But I preached as best I could. e eu preguei o melhor que eu pude. And I held up Jesus in front of all the people. E eu exaltei Jesus no meio do povo. And the next Sunday they came back again. E no outro domingo eles voltaram novamente. And they kept coming back. E eles continuavam voltando. And finally, several months later, E finalmente, meses depois, we had an altar call. a gente teve um apelo no altar depois do culto, na hora do apelo. And they came to the front and said, we want to join your church. Eles vieram à frente e falou, a gente quer se juntar à sua igreja. I said, E why? eu disse, por quê? We have nothing. A gente não tem nada para oferecer. And the man told me an interesting story. E aquele homem, ele me compartilhou uma história muito interessante. He said, we woke up this morning Ele disse, a gente acordou essa manhã, and I said to my wife, e eu disse para minha esposa, we need to go back to that big church. a gente precisa voltar para aquela igreja grande. It has much more programming for our children. Tem muito mais programa para os nossos filhos. And his wife agreed. E a esposa dele concordou. So he said, we were driving to that church. E eu falei assim, e eu contando para mim, a gente estava dirigindo, indo em direção daquela igreja. And he said, we told our children, now we're not going to that little church this week, we're going back to the big church. E eu disse para os meus filhos ainda, a caminho da igreja, a gente está voltando para a igreja grande, nós não vamos retornar para aquela igreja pequena. And the children, they complained, they said, no, E os we want meninos- to go to the little church. E os meninos começaram a reclamar, não, a gente quer ir para a igrejinha. And the father said, no, we're not going back, we're going to the other church. E o pai disse assim, não, a gente não vai voltar, a gente vai voltar para outra igreja. And they argued all the way to church. E começaram ali a ter uma discussão até chegar na igreja. He said, we pulled into the parking lot, Quando a gente estacionou o carro no estacionamento, and I looked up. e eu olhei, We were in your church parking lot. a gente chegou no estacionamento da sua igreja. He
said, I didn't plan to come here. Eu não planejei chegar até aqui. I don't know how we got in your parking Eu não lot. sei como é que a gente chegou no seu estacionamento. But he said, my children just opened the door and ran into the building. Mas quando eu estacionei, meus meninos saíram do carro e correram para o prédio. And he said, so I turned to my wife. Então eu virei para minha esposa. I said, he said, why do we keep coming back to this church? E eu virei para ela, por que a gente continua voltando para essa igreja? And his wife said, E a minha mulher disse, every time we come to this church, todas as vezes que a gente vem para essa igreja, we encounter God. a gente tem um encontro com Deus. And I think that's enough. E eu acho que isso é o bastante. Even the Apostle John needed to be reminded about the risen Christ. Até o apóstolo João precisava ser lembrado do Cristo ressurreto. And if he needed to be reminded, E se o apóstolo João precisava ser lembrado, if he needed a fresh encounter with the risen Christ, se ele precisava de um renovo, de um novo encontro com o Cristo ressurreto, then perhaps you and I do too. então talvez eu e você, nós precisamos também. And before you go home, E antes de vocês voltarem para suas casas, make sure you've seen the risen Christ. que vocês tenham certeza de retornar e ver o Cristo ressurreto. He won't take all your problems away, Ele não vai tirar de você todos os seus problemas, but when he's with you, mas quando ele estiver com você, it won't matter what your problems are. não importa quais são os seus problemas. May it be so. Que a paz esteja com todos vocês.